de partido político. Então é muito fácil atirar pedra em quem tem a chave do cofre, mesmo sabendo que o país está quebrado, né? Bom, dito isso e abordando, voltando à questão da crise institucional, qual é o cenário que a gente tem? E aqui, dito que a gente está encerrando aí um ciclo de partidos, de governo de esquerda, iniciando um novo modelo, é preciso deixar claro que tem a questão do presidencialismo de coalizão, que não está funcionando como funcionou, por exemplo, no primeiro governo Lula, em que houve o valeroduto, a compra de parlamentares, no segundo governo Lula, em que logo no início de 2011, 2012 começaram as investigações e comprovaram que havia uma corrupção institucionalizada. Mesmo na época do governo Fernando Henrique Cardoso, há suspeitas e denúncias sobre, por exemplo, a aprovação da emenda que permitia a reeleição para a presidência da República. E agora isso não está acontecendo até o presente momento. Não sei como vai ser daqui para frente, mas então o presidencialismo de coalizão está em crise. Praticamente não está existindo. Um outro aspecto importante da gente citar que caracteriza essa crise dentro do establishment é o papel da imprensa, não é? Eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás e observei, fiz esse levantamento, te convido a fazer também, que a imprensa durante o período de 2003 a 2015 recebeu de publicidade do governo federal mais de 29 bilhões de reais. Então nós temos também uma imprensa, e é impossível se falar de uma imprensa isenta quando a imprensa tem contratos milionários com o governo. Não há isenção quando você se financia e se enriquece com esse dinheiro. Veja, não estou falando de desonestidade. Estou dizendo que se perde a credibilidade quando os órgãos de imprensa recebem quantias tão vultosas do governo federal. E nós temos o terceiro elemento, e esse sim é o que mais preocupa, que é pela primeira vez pós-88 que se tem um presidente da República em que uma boa parcela da população torce para que dê tudo errado, torce contra. E aí é uma crítica que faço particularmente ao governo de esquerda, que é a tal da hegemonia cultural, não é? Nós temos essa geração nascida principalmente aí a partir dos anos 90, e uma geração que realmente acredita que socialismo possa dar certo, embora jamais tenha dado certo em parte alguma do mundo. Basta a gente ver a situação da Venezuela, basta ver o que acontece em Cuba, se algumas pessoas ainda acham que, por exemplo, a saúde de Cuba é boa. Quero te pedir para fazer uma pesquisa quanto ganha um médico, ou quanto ganha um professor em Cuba, dentre outros problemas. Nós temos, por exemplo, questão da Coreia do Norte, enfim. E nós temos hoje uma boa parcela da população brasileira, principalmente essa galerinha mais nova, e que acha que o socialismo dá certo, né? Deu sorte que nós tivemos aí no início dos anos 2000 um ciclo extraordinário de crescimento econômico. Tem um livro do economista, professor, um gênio da economia, Pedro Malan, que ele diz que nós tivemos o maior ciclo de expansão entre 2003 e 2008 praticamente do último século, né? E ainda ajudou muito o Brasil a questão da China abrindo-se para a economia, né, para o modelo capitalista, embora politicamente seja um país comunista. E nós tivemos, além disso tudo, além da China, uma grande necessidade de importação de commodities por grandes potências, e o Brasil conseguiu fazer muito dinheiro naquele período do início do século XXI. Então é um ciclo de expansão econômica em que essa geração mais nova acha que o mundo sempre foi assim, farto, né? Você entra nas lojas e consegue achar ali 30, 40 marcas de tênis, o que o mercado sempre tem prateleira cheia, mesmo o governo socialista, o que não é verdade, né? E aí você chega a essa questão entre o judiciário e o poder executivo, que é um outro aspecto que a gente tem de considerar, particularmente em relação à decisão do ministro Celso de Mello, com todo respeito que o Supremo Tribunal mereça, né, de todos nós brasileiros, mas houve a denúncia do Moro enquanto presidente, assim que se deixou o Ministério da Justiça, dizendo que muito provavelmente o presidente Bolsonaro estava querendo intervir na atividade da Polícia Federal. Diante disso, o ministro não autorizou a posse de um diretor que havia sido nomeado pelo presidente da República. Veja, a indicação do diretor da Polícia Federal é prerrogativa do presidente da República. Há aí uma intervenção no judiciário que, independentemente do que haja nos bastidores dessa decisão liminar que proibiu essa nomeação e essa posse do diretor então indicado pelo presidente, um erro de natureza judicial e jurídica, né? Se você observar,
Qualquer estudante aí de quinto, sexto ano de direito sabe que se o caso era a suspeita de que o presidente pretendia interferir na atividade da Polícia Federal, bastava deixar que a nomeação ocorresse, determinasse que fosse feita o grampo do telefone do presidente, e a partir do momento em que ele pressionasse o diretor então nomeado por ele para que agisse de uma maneira não correta, não dentro da autonomia da Polícia Federal, estava caracterizado o ato indevido e as consequências claramente que ocorreriam sem nenhum problema, porque seria indiscutível a intervenção e a interferência do presidente na Polícia Federal. No entanto, ele impede a nomeação do diretor e não algum ato que posteriormente tenha sido praticado, né? É bom lembrar que no âmbito do direito penal brasileiro, prevalece aqui no Brasil um direito penal do fato e não um direito penal do autor. Ninguém no Brasil pode ser punido pelo que pensa ou por quem é. A punição, né, a tipicidade, ela vem pela prática do fato, pelo caso concreto, né, pela tipicidade. E, obviamente, isso não aconteceu. Quer dizer, uma decisão tomada pelo Supremo na base do achismo, daquilo que se imaginava que aconteceria. Diante desse cenário, dessa crise, qual é a melhor saída, então? Qual é a melhor solução? Minha opinião é que a melhor solução é que os poderes percebam que o sistema de freios e contrapesos colocado em xeque no atual momento, ele tem que funcionar. Nós temos, com todas as crises e conflitos, deputados, senadores experientes, nós temos um presidente da República com muita experiência dentro do parlamento e nós temos um judiciário forte, soberano, que deve ser respeitado em suas decisões. Eu acredito que o melhor caminho para isso é o diálogo. É preciso que o país tenha calma, tenha paz, principalmente nesse momento de pandemia, e torço para que isso aconteça, não é? Porque, de outro modo, a única alternativa que resta, alguns inclusive entendem isso, o professor Ives Gandra já fez um vídeo a respeito, que em última análise, em último caso, eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer, a intervenção se daria nos termos do 142 da Constituição, das Forças Armadas enquanto instituição do Estado, preservando a autonomia e a praticidade, os efeitos e a atuação dos poderes então constituídos. Torço para que essa fase seja superada, torço para que o governo consiga tocar adiante seus projetos, muito embora nós possamos discordar de muitas das pautas do Bolsonaro. É importante deixar claro que é o primeiro presidente pós-88, mesmo com todas essas dificuldades que eu acabei de citar, que ele, após eleito, está tentando fazer exatamente o que prometeu durante a campanha. Gostemos ou não, concordemos ou não, a questão da exploração econômica das terras indígenas, a questão armamentista, a questão da valorização da família, tudo isso foi falado em campanha e ele está tentando fazer, e por conta dessa questão desse conflito entre os poderes, ele não consegue levar isso adiante. Basta ver, por exemplo, a questão da pandemia, em que, através da medida provisória 926, ele tentou centralizar todas as decisões de isolamento, de controle. Nós vivemos em uma federação nada mais correta e justa que isso. E, mais uma vez, o Supremo, em uma decisão tomada na ADI 6341, ajuizada pelo PDT, salvo engano, Partido de Centro-Esquerda, disse que os governadores e prefeitos tinham autonomia para administrar a questão do isolamento. É possível que a gente, pós essa crise da pandemia, a gente tenha aí algo em torno de 20, 22 milhões de desempregados. É importante deixar isso claro para não colocar isso na conta do presidente, porque a responsabilidade por decisão do judiciário não é dele. Então, que a poeira baixe, que os chefes dos poderes sentem, conversem, dialoguem e que cada poder possa voltar a exercer em sua plenitude as prerrogativas previstas constitucionalmente. Abraço a todos, até a próxima.